rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos voltando próximo a vocês pela tela para mais um programa, o Evangelho em sua simplicidade, onde nós temos, seguindo capítulo por capítulo, analisado o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, uma obra básica do codificador do Espiritismo, que é de muita importância para a compreensão do ensino moral de Jesus, da mensagem de Jesus, e muito necessária essa obra nos dias em que nós vivemos. Hoje nós estaremos comentando o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E aliás, uma curiosidade, esse capítulo não existia na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava rolado lá em várias máximas do Novo Testamento e que Kardec comentou num conjunto. Quando ele lança a segunda edição, foi no ano de 1865 do Evangelho segundo o Espiritismo, aí ele cria o capítulo 24, especificamente para tratar esse assunto. Então, ele inicia, como sempre, colocando versículos do Novo Testamento. E de Mateus, por exemplo, não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. E ele coloca também versículos de Lucas. Mas é muito bom nós entendermos que Jesus falava por parábolas, e Mateus até comenta isso, que Jesus contava pequenas histórias, fazia comparações, para se tornar mais compreensível ao povo, mas também sendo uma parábola, uma história, a gente pode aprofundar esse significado. Essa é a ideia. Então vejam bem, em primeiro lugar, a palavra alqueire. Aqui no Brasil, nós temos em algumas regiões do país alqueire como uma medida de terra, né, de propriedade agrícola. Existe o hectare e existe o alqueire. Mas, no sentido aqui que Jesus empregou, não tem nada a ver com isso. Alqueire, aqui no versículo, né, que é usando o idioma da época, significa, na verdade, um utensílio onde se guardavam, às vezes, é um recipiente, um utensílio onde se guardava comestíveis secos, e tinha inclusive uma certa medida, né, uma certa quantidade de litros. Então, o alqueire seria esse recipiente. Então, o que Jesus falou, que na verdade, e o candeeiro seria algo que era muito comum naquela época, um tipo de lamparina, não é? Que era de barro e tinha o óleo e acendia e iluminava. Esse era o candeeiro. Então o que Jesus falou? Que nós não podemos colocar uma candeia, um candeeiro, né, escondido sob o alqueire, sob aquele utensílio, né, tipo um vaso, vamos assim dizer, porque nós estaríamos abafando a luz. É essa a ideia, é isso que nós temos que entender. Então, quando ele disse que a fim de que todos vejam a claridade, né, todos aqueles que estão na casa, significa que a lamparina ou o candeeiro tem que ficar num local visível, né, o máximo possível dentro de um cômodo para iluminar o ambiente. Então era o tipo de iluminação que se usava naquela época. Pois bem, qual o significado, né, dentro de uma moral evangélica, dentro de um ensino espírita, o que Kardec tratou sobre essa frase, esse comentário de Jesus?
simplesmente o seguinte, que na verdade nós não podemos esconder, abafar a luz, a verdade, a informação. Então nós temos que comparar aqui o candeeiro, né, a lamparina, como se fosse uma luz de natureza espiritual. É essa a compreensão. Uma luz de natureza espiritual, uma informação, uma iluminação espiritual. Então, a iluminação espiritual, a informação com base nos ensinos de Jesus, com base na verdade que emana de Jesus, não pode ficar escondida, não pode ficar abafada. Então é assim é que nós temos que compreender, né, esse comentário ou essa parábola de Jesus sobre o candeeiro. Então a iluminação tem que ficar sempre no local visível. Com base nisso, então Kardec faz uma série de considerações nesse capítulo 24, mostrando que nós temos que lembrar que Jesus está com a verdade, as informações que ele nos trouxe naquela época e que são úteis, necessárias e aplicáveis até nossos dias. Então é uma forma que está ligada ao processo de divulgação da mensagem, de espalhar a informação de natureza espiritual. É isso o que quis dizer Jesus nessa parábola. Agora, o interessante é que Allan Kardec, nesse capítulo, ele coloca também outros versículos do Novo Testamento que têm relação, né? Porque o Espiritismo, segundo Kardec, vem trazer luz em torno dos pontos obscuros, né, do próprio conhecimento evangélico, que nós rejeitamos no passado, que nós não compreendemos, levamos ao pé da letra ou só decoramos. Então, é essa luz, essa iluminação que representa o candeeiro. Mas vejam que Kardec colocou também uma outra anotação do Novo Testamento feita por Mateus. Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, né? E depois de lhes dar as instruções seguintes: não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Muita gente não entende o que Jesus quis dizer. Será que Jesus estava proibindo que se falasse do seu evangelho para os gentios, para os samaritanos? Não. Tanto que Jesus trouxe o exemplo do samaritano, que era um homem hostilizado pelo judeu ortodoxo, havia um grande preconceito do samaritano, mas na parábola do bom samaritano foi justamente esse homem que deu atenção àquela criatura que tinha sido assaltada, estava estendida numa via, porque os religiosos formais passaram e não deram atenção. Então Jesus não estava hostilizando os samaritanos e nem os gentios. Aliás, Paulo, o apóstolo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele levou a mensagem a todo o povo, independente de ser ou não ser judeu, sem pré-requisito, sem exigências preliminares. Então, o que Jesus quis dizer, prestem atenção nesse detalhe: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus quis dizer? Então nós temos que entender que muitas vezes ele estava dando informações aos seus discípulos ou ao povo e dizia o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ele estava, na verdade, trazendo uma proposta de renovação, de aprofundamento, de complementação
de algumas informações da tradição judaica e que ficaram registradas no Antigo Testamento. Então, por exemplo, ele não aceita o dente por dente, olho por olho, mas ele traz a visão de Deus, a expressão da paternidade, da bondade e da misericórdia. Então Jesus, o que ele quis dizer com isso? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Significa que aquele povo que foi preparado para recebê-lo e que teve tantos anúncios dos profetas da vinda do Messias, não o reconheceram e não o aceitaram. Então vejam, mesmo com todo o preparo que houve durante séculos, e registrado isso no Antigo Testamento, na hora certa, no momento culminante da vinda de Jesus entre nós, eles não o aceitaram e não o reconheceram. Então esses são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que tiveram todo um preparo, toda uma informação em nome de Deus, ao longo de séculos, chamado até de povo escolhido, mas não aceitaram a mensagem de Jesus. Então essas ovelhas que se desgarraram, que não seguiram aquele rebanho regido pelo bom pastor, pelo Senhor, esses é que deveriam merecer a atenção inicial dos discípulos. Então é por isso que os apóstolos de Jesus, e aí se destaca muito o trabalho de Levi, depois conhecido como Mateus, que deu ênfase inclusive a esse atendimento, de falar ao povo judeu, ao povo da raça deles. Então seriam as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus disse, na verdade, que deveria atender a esses primeiro, para depois, atender as outras pessoas, de levar então a mensagem do reino dos céus, que é toda aquela representada pela boa nova trazida por Jesus, e que na essência nos traz a lei do amor, que não estava presente no Antigo Testamento. Então essa interpretação é muito importante para nós entendermos que os primeiros discípulos de Jesus, após a partida do Cristo, após a crucificação, eles se dedicaram a atender a esse povo, aos judeus que moravam em Jerusalém, na região, e outros que foram para a Etiópia, para a região da Ásia Menor, foram para várias regiões, para o Egito, não é? E lá acabaram até sendo sacrificados, não foram compreendidos também. Mas eles iam procurar quem? Os judeus. Por essa razão que Paulo de Tarso, nas suas pregações, nas cidades, nas províncias romanas que ele chegava, ele ia primeiro na sinagoga, onde ele ia tentar falar de Jesus. E aí ele era hostilizado, perseguido e às vezes punido por isso. Mas ele não se prendeu só a eles. Ele estava também levando a mensagem aos gentios, aqueles que não eram judeus. Então ele levou a todo o entorno do mar Mediterrâneo, ao povo romano, aqueles que tinham a tradição grega, que tinham a tradição do Império Romano e de outras religiões ali próximas, ele levando a mensagem de Jesus. Então é esse o significado que Jesus orientou aos seus discípulos, que não se esquecesse das ovelhas perdidas, da casa de Israel. Pois bem, nesse capítulo que nós estamos comentando, que é o capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, então nós vimos aí uma outra nuance, uma outra vertente de levar a luz. De levar a luz, a iluminação para aqueles que não aceitaram ainda a luz. Mesmo dentro do seio do próprio povo, que foi preparado para isso. Então foi uma outra nuance que Allan Kardec nos trouxe para nós compreendermos essa mensagem de Jesus. E depois ele coloca também em versículo que os sãos não têm necessidade de médico. Então Jesus falou e Mateus registrou: porque vosso mestre come com os publicanos. Era a crítica que faziam a ele. Ele atendia a todos, sem
distinção nenhuma, come com os publicanos e pessoas de má vida? E Jesus, os vendo e ouvindo, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, olha que interessante. Mais uma vez, corrobora aquilo que nós falamos há pouco. A mensagem era para o povo judeu também, mas não só aqueles que praticavam o judaísmo de uma forma convicta, ortodoxa, mas Jesus estava valorizando sem discriminação homens considerados de má vida. Então, quando ele foi criticado porque ele estava fazendo a sua refeição com publicanos e homens de má vida, lembremos do seguinte: Jesus, quando chegou em Cafarnaum, ele esteve na casa de Levi, um publicano, um coletor de impostos, que era um homem odiado às vezes por muitas pessoas da sua cidade, mas ele foi lá, e graças a esse contato que ele teve com Levi, que Levi foi assistir em seguida o Sermão da Montanha e aceitou a mensagem de Jesus, e com o tempo ele se transformou em Mateus, o evangelista. É interessante que Jesus, chegando também numa cidade, viu um homem baixinho, gordo, que tinha subido num sicômoro, numa pequena árvore para vê-lo. Era Zaqueu. E o que Jesus fez? Também um homem rico, considerado de má vida. Jesus falou que ele descesse e fosse para a casa dele, porque Jesus iria até a casa de Zaqueu. Isso, na verdade, era um horror, né, para as pessoas ortodoxas, que tinham uma série de discriminações e preconceitos. Então Jesus foi ao encontro de pessoas que precisavam da sua mensagem. Então esse é o significado profundo dessa palavra. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então Jesus, de uma forma ilustrativa, né, ele sempre dá informações de grande profundidade às criaturas. É essa mensagem é que nós temos que começar a valorizar nos ensinos de Jesus. Também nesse capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, também Kardec colocou aqui trechos de Mateus e de Lucas. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, e eu reconhecerei e confessarei também em nome, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele. Então vejam, o que Jesus quis dizer? Ele estava conclamando as pessoas para terem uma definição, para terem coragem. E Allan Kardec chama de coragem da fé. Exatamente. A coragem de uma opinião, né, assentada nos ensinos de Jesus, mas materializada em ações compatíveis com os ensinos de Jesus. Então é essa coragem de não negar, mas de colocar em prática os ensinos de Jesus onde estiver, mesmo que haja resistência. E assim as pessoas vão ter o mérito de terem lutado, de vencer os perigos, as perseguições, as contradições e até sarcasmos, zombarias que se fazem àqueles que querem ter uma vida reta, uma vida com base em virtudes, assentada na moral de Jesus. É importante, então, mais uma vez nos lembrarmos do grande exemplo do apóstolo Paulo. Ele, que foi o homem preparado, era o doutor da lei, renunciou a tudo para seguir os ensinamentos de Jesus. Onde ele ia, ele era perseguido, acusado, apedrejado, preso, chegou a ser condenado algumas vezes, mas, vejam bem, ele mantinha sua posição. Ele tinha a coragem de manter viva a chama do ensinamento de Jesus.
Então essa chama do ensinamento de Jesus, quer dizer, a luz que parte do candeeiro da pessoa, da sua ação, ilumina. Isso significa o seguinte: os exemplos falam mais alto. Os exemplos também são formas de iluminar, são formas de rodear todo o ambiente, mostrando que há outros caminhos, que há outras opções assentadas no bem. Mas para isso, a necessidade de coragem. Então é essa questão que Kardec coloca também, né, ao lembrar de versículos de Lucas e de Mateus, nesse capítulo 24, para não colocarmos o candeeiro, né, a luz, escondido embaixo do alqueire ou escondido embaixo de um utensílio qualquer. Allan Kardec também introduz nesse capítulo 24 versículos de Marcos, de Lucas e de Mateus, onde nós vamos destacar aqui um trecho. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então, esse alento de sacrifício, esse alerta de dor, de dificuldade que Jesus nos traz para todo aquele que quer segui-lo, é também transferido para uma frase muito simples e de ordem popular: carregar a cruz quem quiser salvar a sua vida. Ou seja, cada um de nós carrega a sua cruz, cada um de nós tem o seu compromisso. Então, é nessa hora da dificuldade, da luta, do problema, das hostilizações, é que as pessoas têm que demonstrar o seu valor, a sua coragem de fé, como disse Kardec. E é muito importante, então, nós valorizarmos esse capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que a luz, na forma do ensino, que ilumina, mas a luz que se materializa pela ação benéfica e pelo exemplo, esteja sempre presente em qualquer parte. E aí nós encontramos o grande exemplo de Chico Xavier, o maior médium de nossas épocas, que em toda parte, desde o seu ambiente simples, do seu núcleo familiar, porque ele era paupérrimo, em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga, Pedro Leopoldo, depois nos centros de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, Grupo Espírita da Prece, na televisão, nas entrevistas, ele sempre dava exemplos com base nos ensinos de Jesus, mas aquelas palavras de amor, de carinho que Chico proferia em toda parte, ele concretizava nas suas ações diárias e constantes no contato com as pessoas. Então os seus livros e as suas ações têm muita coerência e, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é o grande exemplo de um candeeiro, de um iluminador para todos nós. Continuaremos comentando o Evangelho segundo o Espiritismo no outro programa.